Olá, amigos do Expressão Universitária. Estamos retornando aqui no nosso espaço para abordar mais uma vez um assunto relevante e que foi tema do Simpósio Sul-Brasileiro de Farmacognosia, realizado nos últimos dias aqui na nossa universidade. Na verdade, entre os dias 4 e 6 de novembro. Foi o terceiro Simpósio Sul-Brasileiro. Organizado pela Sociedade Brasileira de Farmacognosia, a Faculdade de Farmácia da URGS, em parceria com o curso de farmácia da nossa universidade. Bem, para falar um pouco a respeito dessa temática, estão aqui conosco o presidente da Sociedade Brasileira de Farmacognosia, o Douglas Siqueira Chaves, que é do Rio de Janeiro e veio nos prestigiar aqui nesse nosso evento da universidade, conhecer Erechim, mas logo ele fala um pouco mais a respeito disso. Também está conosco a professora Estela Mares Ratz, reconhecida no mundo todo por suas pesquisas nessa área. Bem, vamos começar em primeiro lugar explicando aos nossos espectadores a respeito do assunto propriamente dito. Afinal, o que é a farmacognosia? Que é uma pergunta que nós fazemos e que certamente vocês já responderam muitas vezes. Então, com a palavra, começa com o presidente, pode ser? Pode ser. Bom, prazer estar aqui em Erechim, aqui na TV Erechim com todos vocês e divulgar um pouco mais do que é essa farmacognosia. Como foi falado muito bem pela professora Estela ontem, é um nome um pouco difícil, né, de se pronunciar inicialmente, mas a farmacognosia é uma das ciências mais antigas das ciências farmacêuticas. Ela dá base para todos os estudos das ciências farmacêuticas, para o curso de farmácia, o qual é apoiado aqui pela URI na cidade de Erechim, e a possibilidade de desenvolver, então, esse evento, que é um evento científico, voltado principalmente para estudantes do curso de farmácia, para estudantes das ciências da saúde. Então, o que é a farmacognosia? É uma ciência que estuda tudo de origem natural. Então, todos os produtos que possam ter a sua origem tanto vegetal quanto uma origem animal e tem como foco principal, não somente este foco, claro, desenvolvimento de novos medicamentos a partir desses produtos de origem natural. Isso já existe, a gente que não sabe, mas muitos produtos, muitos fármacos já surgiram dessas pesquisas, né, professor? Sim, muitos fármacos importantíssimos na terapêutica até hoje, como, por exemplo, a morfina, que é um analgésico extremamente potente, de uso hospitalar principalmente, obtido exclusivamente de uma planta chamada papoula. A gente tem também os fitoterápicos, que são extratos padronizados, alguns utilizados, por exemplo, no tratamento da depressão, como hipéricum perforato. A gente tem vários antitumorais, que são obtidos a partir de plantas, moléculas isoladas a partir de plantas. A gente tem antibióticos, a gente tem antifúngicos. Então, é uma ciência muito antiga, como o Douglas disse, ela antecede toda a farmacologia, se chamava matéria médica, e que era basicamente isso, né? Antes do século XVIII, XIX, os medicamentos, o arsenal terapêutico que a gente dispunha era exclusivamente de fontes naturais, né, Douglas? Sim. Depois, com o desenvolvimento da indústria farmacêutica, com a obtenção dos compostos sintéticos, né, o uso dos compostos sintéticos foi avançando em função de uma série de fatores, mas ainda hoje a utilização de produtos de origem natural é muito importante e vem crescendo. E as pessoas às vezes têm uma ideia de que é apenas o chá ou o fitoterápico, é também o chá, também o fitoterápico, mas nós temos medicamentos, aqueles conhecidos como industrializados, ou que as pessoas nem se dão conta que são de origem natural, e são, por exemplo, todos os antibióticos. Sim, né? Sim. Nessa linha, o desenvolvimento, por exemplo, de um antihipertensivo à base de um veneno de cobra, né? Foi possibilitado um medicamento que é usado no mercado hoje em dia à base de veneno de cobra. Então, você consegue desenvolver diversos medicamentos, assim como a Estela comentou, né, em que você consegue beneficiar a população. Só lembrando, né, que a gente tem os fitoterápicos, tem os chás medicinais, mas não é porque é um produto natural que não faz mal também à saúde. Então, você precisa de todo um trabalho médico por trás, toda uma prescrição desses medicamentos que possam ter acesso
Lembrando que qualquer chá também pode ter algum efeito colateral. Então, a gente tem que lembrar sempre dessa importância. E ainda na farmacognosia, é importante relatar que a farmacognosia está relacionada a diversas outras disciplinas. Então, a gente tem uma relação muito próxima com a química, uma relação muito próxima com a farmacologia, com a agronomia, com a botânica, a biologia, né? Então, é por isso que faz dessa disciplina uma disciplina maravilhosa, né? E a gente se apaixona com a farmacognosia. O que falta acontecer para que essa área seja melhor ou mais explorada, desenvolvida ou pesquisada? Então, o Brasil é uma grande oportunidade para o desenvolvimento de fármacos de origem natural, porque a gente tem uma das maiores biodiversidades do planeta, não considerando só o reino vegetal, né, as nossas florestas, os nossos biomas, todos riquíssimos em biodiversidade, mas também os organismos marinhos, os organismos do solo, os fungos. E nós temos uma massa crítica muito boa no país, muito importante. Nós temos universidades muito boas trabalhando nisso, algumas instituições não universitárias também. O desafio é imenso pelo tamanho da biodiversidade, né? Isso é um fator ainda amplamente desconhecido, a constituição química, né, dessa biodiversidade que precisa ser estudada, mas também pela dificuldade que a gente ainda tem de fontes de financiamento para a pesquisa. Né? A gente tem várias fases da pesquisa, a gente tem a pesquisa básica, depois a gente tem a pesquisa aplicada, depois a gente tem a questão de inovação, e tudo isso envolve muito tempo, muito trabalho de pesquisa e necessita de muito financiamento. Né? Na maioria dos países, esses financiamentos são dados pelo Estado e também por parcerias, né, público-privadas. Às vezes as empresas farmacêuticas assumem isso, mas no Brasil a gente tem ainda a indústria farmoquímica e a indústria farmacêutica ainda pouco desenvolvidas. Então nós temos desafios enormes para as próximas gerações, né, no sentido de efetivamente que a gente possa fazer da nossa biodiversidade uma fonte de recursos terapêuticos para a nossa população, desenvolvidos aqui e modelos para o mundo. Eu queria só colocar um adendo no que o Douglas falou das ciências envolvidas. Uma ciência muito importante também é a antropologia, né, Douglas? Sim. Porque, assim, muitos dos fármacos e dos medicamentos que já estão em uso, e estão em uso há séculos, a gente poderia dizer, né, pelo menos 2 séculos, na terapêutica, eles foram desenvolvidos a partir de informações de uso tradicional pelos povos originários, pelos povos ribeirinhos, quilombolas, e o acesso a essa informação é algo que precisa de uma ciência, precisa de uma proteção legal, né, de acesso à biodiversidade, de proteção de direitos, proteção de exploração. Então, além disso, tem essa questão, né, a questão da antropologia, do direito, desenvolvimento de fármacos a partir de produtos naturais ou de medicamentos fitoterápicos, né, que são os extratos padronizados, ou mesmo de chás validados, né, com ação farmacológica, exige sempre um trabalho multidisciplinar muito importante. Tivemos um avanço, né, com a questão da lei da inovação, foi um avanço para que a gente pudesse caminhar mais rápido nessa área, mas ainda carece muito, principalmente a falta de recursos financeiros, apoio financeiro, é uma questão muito complicada, né, porque todos os estudos eles são muito caros, então a gente precisa de fomento, e o fomento ele sai realmente ou do governo federal ou das fundações estaduais, dos governos estaduais, né, que tem uma dificuldade muito grande. E se a gente observa nas fundações estaduais, o financiamento ainda é muito pequeno. Em geral, para ter uma ideia, em São Paulo, a FAPESP ela destina aproximadamente 2,5% do seu PIB somente para pesquisa. No estado do Rio de Janeiro, são 2%. Né? Então, a gente tem um financiamento muito baixo ainda. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, quando a gente fala de 2% do PIB, a gente fala de aproximadamente 900 milhões de reais. Você pode pensar que essa cifra ela é muito alta, mas não é para o desenvolvimento de um medicamento que vai, né, está sendo destinado à população. Porque no Brasil, principalmente, a gente tem o governo como o principal agente que fomenta. E o desenvolvimento desse medicamento ele vai para o Sistema Único de Saúde. Essa
esse é o público-alvo do governo nessa questão. Então a gente precisa de mais financiamento, mais indústrias atuando em conjunto. Hoje a gente tem algumas indústrias que produzem esses insumos, né, o que a gente chama de insumo farmacêutico ativo vegetal, né, para que possa subsidiar, né, determinados desenvolvimentos de pesquisa. Mas ainda são bem poucas empresas que realmente têm essa parceria público-privado que a gente tanto precisa para que a gente consiga realmente avançar, principalmente com a nossa biodiversidade, estudando as plantas brasileiras. Esse acho que é o foco principal dessa era. E o papel das universidades me parece fundamental para o desenvolvimento dessa área. Com certeza, a esmagadora quantidade de pesquisa feita na área é feito dentro das universidades, principalmente as universidades públicas. Mas a gente chega a um ponto na linha ali de desenvolvimento das pesquisas em que é imperativo ter a parceria com a indústria farmoquímica e farmacêutica, né? Porque a gente vai fazendo dentro das universidades o estudo químico, né, dos produtos, o estudo farmacológico de ação, né, de eficácia, mas principalmente estudos in vitro, em células, em micro-organismos, simulação em computador, em animais, roedores, depois mamíferos de maior porte, toda na sequência que é exigida para o desenvolvimento de medicamento. Mas quando a gente chega na fase da formulação farmacêutica e dos ensaios clínicos, que são os estudos em seres humanos, para realmente definir a eficácia do produto, eficácia, segurança, perfil de efeitos adversos, enfim, a gente precisa da parceria, né? Então, o desenvolvimento de formulação e os estudos clínicos, então, toda a outra parte é feita na universidade. E todas as fases, elas demandam muito tempo e muito custo, né? Em que momento, professor, entra realmente, se define, bom, nós podemos ir até este ponto. Esse produto, essa pesquisa, temos certeza que vai ser transformado num possível remédio, fármaco, né? Sim. Em que momento isso ocorre? Porque vocês fazem bastante testes, bom, e não são com humanos, né? Então, em que pé? Eu acho que é importante que o nosso público saiba. Bom, nós temos, e pelo que eu sei, acompanhando os trabalhos da nossa universidade, chega um ponto realmente que é uma barreira. Bom, podemos ultrapassar essa barreira. E aí é que vem esse impedimento, a falta de recurso, falta apoiador, falta alguém que realmente injete e que acredite no trabalho de vocês. Sim, é uma boa pergunta. É assim, existe toda uma sequência de fases que a gente tem que seguir para desenvolver um medicamento. Então, a gente tem primeiro a identificação de uma molécula que a gente chama de protótipo, e essa molécula a gente vai definir a partir de estudos químicos e farmacológicos, né? E a gente vai definir, olha, essa é uma molécula ou um extrato, um produto, digamos assim, que tem atividade promissora, então a gente vai seguir adiante. A partir dali, a gente pode começar com estudos que a gente chama de pré-clínicos, daí em animais. Existem todos os protocolos éticos para a gente poder trabalhar com animais, a gente tem que atender uma série de requisitos, os projetos precisam ser aprovados. Assim como existem protocolos legais para a gente acessar a biodiversidade, né, Douglas? Sim. Então, não é simplesmente ir lá no mato e pegar, né? A gente tem protocolos legais que a gente precisa cumprir e protocolar os nossos projetos e assumir. Aí, depois quando a gente entra para a fase pré-clínica, que a gente chama, a gente vai ter que avaliar duas coisas. Se tem efeito farmacológico, se tem aquela ação pretendida em modelos animais, que nem sempre aquela resposta vai ser transposta para humanos, porque eu sempre brinco com os alunos, ratos são ratos, seres humanos são seres humanos. Aí a gente vai ter que fazer uma avaliação de toxicidade, porque às vezes é ativo, mas é tóxico, então eu não posso avançar nos estudos. Então, se eu tenho ali um produto que tem efeito e tem uma margem de segurança, porque todo produto pode ser tóxico dependendo do contexto, da dose e tal, mas se eu tenho uma margem de segurança, então eu avanço para mamíferos de maior porte, os estudos vão encarecendo,
os requisitos técnicos e éticos vão se tornando mais rígidos. E aí, se dali eu passo, temos eficácia, temos segurança, temos a possibilidade de testar em seres humanos. Então, e tudo isso é protocolado na Anvisa, para que a gente tenha autorização para fazer estudos em humanos. Aí esses estudos normalmente vão ser em instituições hospitalares ou ambulatoriais, entra uma equipe. E tem várias fases nos estudos humanos, 1, 2, 3 e 4, e depois tem a fase de mercado, 5. Tudo isso só pode passar, tu não pode pular fases. Existem situações de exceção que a gente pode pular a fase. Por exemplo, uma pandemia, né? Sim, é uma situação de exceção. Acaba que você consegue uma adiantar. Guerra. E a gente vai tudo pedindo aprovação para seguir, né? Isso. Então, assim, só que, por exemplo, das moléculas de origem natural, a gente tem muito, e de sintética também, muitas que, todas essas primeiras fases dispendiosas, que podem durar, de fato, anos, e despender muito dinheiro, muito trabalho, chega um ponto que a gente chega lá nos estudos em seres humanos, e já na fase 1, que é aquela fase de seres humanos sadios, que a gente vai colocar o ser humano pela primeira vez em contato com aquela substância que só foi estudada em animais, pimba! Ou se mostrou tóxica, ou não é bem absorvida, e cai no que a gente chama vale da morte, né? Aquele produto morreu, não segue adiante. Então, a gente costuma brincar... Mesmo tendo custado mesmo tudo. Um bom dinheiro... É um funil, é um funil que, sei lá, um número meio, né, de 10 mil substâncias que entram, talvez uma se transforme num fármaco. Perfeitamente. Né? Existem diversos casos, né, da natureza, inclusive, em que foram testes clínicos, inclusive, ou screenings que são realizados, né, testes em massa, que 400 mil amostras, isso falando de extratos ou moléculas isoladas, substâncias isoladas, e você chega em um componente, por exemplo, o Taxol, que é um anticancerígeno que é usado até hoje pelo Instituto Nacional do Câncer, é um dos principais fármacos utilizados, mas partiu de 400 mil substâncias ou extratos que foram testados para você obter uma única molécula ativa, né? Então, realmente, você tem gasto financeiro, na verdade eu nem costumo falar que é gasto, né, porque isso é um investimento. É um investimento real, de risco, né? Um investimento de muito risco. Mas também o retorno ele é muito grande para a indústria, né, quando esse medicamento está no mercado, né? Então, achar esse ponto-chave, quando que essa substância ou esse extrato vai tornar-se realmente um medicamento, são muitos testes para você avaliar, né? Deseja-se, claro, uma substância ou um extrato que seja muito ativo, que ele tenha baixo efeito colateral, né? E que ele tenha um processo que ele seja barato para ser reproduzido. Esse é o desejável, mas muitas das vezes não conseguimos chegar no desejável. Não sei se esse é o momento, professores, de nós discutirmos esse assunto, mas tem algumas áreas, alguns assuntos que são extremamente discutidos, com ou sem interesse, mas eu lembro no momento de um especificamente, do canabidiol. Que é descendente originário da maconha. Mas, e aí sempre tem uma barreira também, tem a questão social, a questão ética, a questão religiosa, a questão, enfim, vem à tona diversas questões. Certamente também é originário de muitas pesquisas, né? Muitas. Hoje a gente tem avançado muito, não somente o canabidiol. Essa é a questão principal. A gente começa muito com canabidiol, pelos tratamentos iniciais, principalmente para crianças que têm o tratamento de epilepsia, por exemplo, é um tratamento inicial com canabidiol. E aí caiu também no uso de que canabidiol é bom para tudo. Pois é. E não é, né? Então, por exemplo, a gente faz uns estudos na universidade em que nós observamos que o canabidiol para Parkinson, por exemplo, não tem um efeito interessante. Mas uma outra substância presente lá dentro do extrato da cannabis, que não é o canabidiol, ele tem uma ação muito boa para tratamento de Parkinson. Então, o canabidiol hoje ele é reconhecido porque ele é comercializado, mas a gente precisa avançar nessa legislação para permitir que o Brasil possa pesquisar canabidiol, para que o Brasil possa pesquisar a planta cannabis. A gente não tem uma legislação que permita. O que a legislação fala hoje? Que uma empresa pode importar, que você pode comprar medicamento importado, mas a gente não pode pesquisar no Brasil. Salvo as exceções, existem, se eu não me engano, 2 exceções que foram concedidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
uma da UFRN, a outra não me recordo agora. Acho que o USP Ribeirão Preto. USP Ribeirão, que ganharam essa autorização para poder pesquisar, mas ainda muito restrito também, né? Então, o canabidiol, para a gente, a cannabis, a planta cannabis, ao meu ver, o Brasil, a gente tem um grande problema. Enquanto a gente achar que tudo que é a base da cannabis é coisa de maconheiro, né, a gente não vai conseguir avançar, né? Então, existem todos os estudos... Esses tabus precisam ser quebrados, né? A gente tem tetraidrocanabidiol, tem o canabidiol, tem o canabigerol, que são substâncias que estão ali dentro, que tem um perfil químico muito grande que a gente possa trabalhar. Mas se a gente não quebra a barreira da legislação, fica muito difícil. A gente não consegue aproximar de uma indústria que queira financiar. O próprio governo, ele não vai autorizar que a gente possa trabalhar legalmente com uma planta. E aí a gente acaba vendo associações que produzem os seus extratos, que comercializam, entre aspas, né, mas uma parte financeira, é claro, tem que ser paga de um associado daquela associação, mas que muitas das vezes esses extratos podem estar contaminados, né? Eu já fiz estudos, por exemplo, lá no laboratório, que eu observei um extrato riquíssimo em alumínio. Olha que perigo para a sociedade, né? Então, o alumínio ele pode levar uma toxidez para o ser humano, e era uma concentração muito alta. Então, eles retiraram aqueles extratos que davam para os seus associados. Então, o canabidiol tem um potencial enorme, tem em várias áreas, não somente na humana. Eu trabalho muito com a parte de veterinária, então hoje a parte comportamental de canabidiol, por exemplo, para cachorro e para gato, ele é muito utilizado. E essa legislação para animais, ela está melhor, né? Que passa por uma outra autorização, diferente de uso humano. Então o canabidiol é um potencial. Sim, cannabis, sim, e a gente tem. A cannabis que tem o tetraidrocanabidiol é uma. A cannabis que tem o CBD, o canabidiol, é outra, que não é do tabu do maconheiro que utiliza ela. O grande problema, me parece, surgiu uma solução no mercado. Vou para isso. E uma série de outros medicamentos também, que são destinados para determinada área, acabam indo para outra área. Sim. Porque é bom para emagrecimento, é bom, e aí acaba mais prejudicando do que ajudando. E a gente sabe de alguns medicamentos que estão sendo usados sem muito controle. Eu acho que essa situação da cannabis e canabidiol é um exemplo maravilhoso para a gente discutir e, inclusive, para ensinar. Porque, assim, o canabidiol, como foi falado, ele é útil para epilepsia refratária em crianças. Isso é testado, é aprovado, ensaio clínico aprovado, né? E para dor decorrente de esclerose múltipla, se não me engano. Sim, então são as duas atividades, os dois usos que a gente tem dados assim robustos para a utilização. E, claro, ele está sendo pesquisado em muitas outras também atividades, mas que ainda estão na fase da pesquisa pré-clínica. Então, só que o que acontece? A informação que fica ali na internet, aquela coisa, né? Vai colocando como se ele fosse a solução de tudo, então é um lado ruim. Por outro lado, tem o tabu, o preconceito, né? Não, o canabidiol é um produto isolado da cannabis, que não tem efeito psicoativo no sentido de dar barato. Quem dá o barato é o delta-9 THC, né? E tem espécies é muito linda a cannabis, porque ela é um exemplo de como a planta é viva. Porque se tu plantar num determinado solo e clima, ela vai produzir, por exemplo, canabidiol. Sim. Se plantar em outro, ela vai produzir mais delta-9 THC, que é o tetraidrocannabinol, que é o produto que dá o barato quando se usa com fins recreativos. Então, assim, existe muita desinformação, né? Muita confusão, muito uso inadequado da informação propositalmente, sabe? Profícua de assuntos E tudo é milagroso, tudo é... Não, como é que o professor não falou disso? Está aqui disponível para... Mas não é bem assim. Então é difícil acreditar do que é certo e o que é errado. Perfeito. É um combate muito grande que a gente tem, inclusive na sociedade. A gente tem o professor Leopoldo, que é o atual vice-presidente da sociedade, e ele trabalha com as fake news, que é justamente um produto que vai perder 20 quilos, que vai trabalhar no emagrecimento, é um produto que vai tratar o seu câncer,
né? A gente não tem nada de natural que cura o câncer para hoje. câncer de... Né? Pois é, são as fake news, que é uma complicação enorme para a gente trabalhar hoje em dia, né? É muito complexo essa questão da fake news, porque a internet é de fácil acesso, as informações estão de fáceis acessos, mas você tem que filtrar muito bem que tipo de informação que você está buscando, né? E procurar sites confiáveis, né? Eu queria, antes de encerrar o nosso papo, que é relativamente curto, porque o assunto é extremamente longo, amplo, a senhora falou durante a sua palestra sobre o nosso Pampa Gaúcho. Nós não estamos no nosso Pampa, mas sobre ele. A senhora é um pouco do Pampa Gaúcho também. Mais ou menos, né? Campo de... Como é que diz o professor? A senhora é da Grande Vacaria, né? Ele disse que é Grande Bom Jesus, mas não, é Grande Vacaria. Então, como é que a senhora entende esse... Tem espécies, a senhora falou também de espécies que não existem mais, e outras que estão correndo risco. A gente tem no Rio Grande do Sul, na última década foram extintas 7 espécies vegetais. Isso é uma catástrofe, né? Sem terem sido estudadas. Então, assim, o bioma Pampa, por muito tempo, ele foi considerado um bioma menor, digamos assim, né? Pasto. Não, ele é um bioma riquíssimo em biodiversidade. Tem um grupo da biologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Valério Pilar, que trabalha muito com isso e que está ameaçado. E, assim, a gente não tem... Eu estudo uma planta do bioma Pampa, o hipéricum, aquele que é nativo, né, do bioma Pampa, e que ele demonstra uma atividade muito interessante, promissora como antidepressivo, como analgésico. Então, o bioma Pampa ele precisa ser protegido, assim, todos os nossos biomas, né? Mas, assim, o bioma Pampa sempre foi o mais, assim, esquecido, digamos assim, né? E a gente tem todos os nossos biomas ameaçados, mas a gente precisa proteger, porque, assim, é uma fonte importantíssima de novas moléculas e é vida. A planta é um ser vivo, né? Vivo. E é uma lástima que plantas desapareçam sem a gente conhecê-las, né? E uma coisa que eu acho que também é importante a gente colocar aqui, para finalizar, da questão das pessoas que utilizam chás e plantas medicinais, que são recursos que podem ser válidos e são reconhecidos pelo Sistema Único de Saúde, mas eles também é necessário um cuidado. Porque existem situações em que não se pode abandonar o tratamento convencional por um chá, né? E às vezes pode acontecer interações medicamentosas entre o chá e o produto que está tomando. Então é sempre muito importante informar um profissional de saúde sobre a utilização do chá, que pode ser um recurso válido, importante, inserido na nossa cultura, né? Reconhecido pelo SUS, mas que também pode apresentar riscos. Seu último recado, professor. A importância da biodiversidade. Você veio mais longe do que a professora. Obrigado. A importância da biodiversidade, né? Se a gente não preserva a biodiversidade, a gente começa a observar casos, né, de novas doenças, porque os animais eles têm que sair da sua biodiversidade para se alimentar. Então, eles acabam trazendo doenças que não são da nossa rotina, do nosso dia a dia, vírus e bactérias que transmitem esses tipos de doenças. Então, a preservação da biodiversidade ela é muito importante. Quando vocês comentam sobre o Pampa, realmente o Pampa ele sempre foi deixado de lado, mas ele tem uma riqueza, eu não tenho dúvida disso. Toda a nossa biodiversidade tem a sua riqueza. Nós temos os nossos biomas, são 5 biomas, mais o bioma marinho, né? São 6 biomas. Então a gente precisa preservar a nossa biodiversidade. E para isso a gente precisa fortalecer e valorar sempre que a gente está trabalhando nessas reservas. Por exemplo, o ICMBio. O ICMBio é uma função muito importante que eles têm e a gente consegue acessar essas reservas porque elas estão protegidas. E é poucos. Por exemplo, a minha região principal é Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica ela já foi perdida em 70% da sua origem de Mata Atlântica. E mesmo assim, muitas espécies já extintas, né? E não somente de plantas, animais. Lembra do início? O que é farmacognosia? É tudo de origem natural. Então, se a gente perde animais, se a gente perde plantas, se a gente perde micro-organismo, provavelmente a gente está perdendo substâncias que poderiam virar um fármaco e ajudar no tratamento de alguma doença. Então, imagino que não se perdeu nos incêndios país afora. Nossa. Não, nem é bom falar. É complexo, muito complexo. Professores, certamente os nossos telespectadores estão satisfeitos com essa nossa conversa.
deixo aqui o convite, embora seja um pouco difícil vocês retornarem para cá, mas o nosso espaço é disponível para um novo bate-papo a respeito destes ou de outros assuntos pertinentes nessa importante área que é a farmacognosia. Então, quero agradecer aqui a presença do presidente da Sociedade Brasileira, Douglas Siqueira Chaves, bem como a professora Estela Mares Ratz, que abriu o ciclo de conferências do nosso Simpósio Sul Brasileiro, realizado aqui na nossa universidade. Grato mais uma vez pela atenção. Um abraço a você aí em casa, que semanalmente nos prestigia. Até o próximo programa.